Sejam bem-vindos à estreia do quadro Baú da Lusa aqui no canal NetLusa. Esse é um quadro onde contaremos detalhes e histórias curiosas da nossa querida Portuguesa. E para começar em grande estilo, vamos relembrar a histórica campanha da Barcelusa, o time que encantou o Brasil e atropelou os adversários na Série B do Campeonato Brasileiro de 2011. E vamos contar por onde andam os jogadores que foram protagonistas daquele título inédito da Lusa. Para começar, precisamos entender como a Portuguesa chegou à Série B de 2011. O time foi rebaixado da Série A do Brasileirão em 2008 ao terminar o campeonato na 19ª posição, depois de uma campanha bastante ruim naquele ano. Junto com a Lusa foram rebaixados Figueirense, Vasco e Ipatinga. Nos 2 anos seguintes, a Portuguesa bateu na trave ao tentar voltar para a Série A. Em 2009 e 2010, o time terminou na 5ª colocação. E nessa época a Série B seguiu o mesmo formato de hoje. Somente os 4 primeiros são promovidos à primeira divisão. Em 2011, o time começou o ano com altos e baixos. No Campeonato Paulista, a Portuguesa fez uma boa campanha e terminou a primeira fase na 8ª colocação, se garantindo entre os 8 que iriam jogar o mata-mata. A última vez que a Portuguesa se classificou para uma fase final de campeonato foi em 98, naquela semifinal do Paulista contra o Corinthians, que foi completamente estragada pela péssima arbitragem de Javier Castrilli. Mas voltando ao Paulistão de 2011, logo nas quartas de final a Portuguesa enfrentou o São Paulo, o líder da primeira fase. Em jogo único disputado na Arena Barueri, a Lusa perdeu por 2-0 e foi eliminada do Paulistão. Na Copa do Brasil, a situação foi diferente. O time foi eliminado pelo Bangu ainda na primeira fase, perdendo por 3-1 no jogo de ida no Rio de Janeiro, e ganhando por 1-0 no jogo de volta no Canindé. Ainda durante a primeira fase do Paulistão, o técnico Sérgio Guedes foi demitido e o Jorginho assumiu o comando do time. Outra baixa do time antes do início da Série B foi o atacante Dodô, que ficou irritado ao ser substituído num jogo contra o Bragantino pelo Paulistão e foi embora do Canindé antes do final do jogo. 2 dias depois da partida, a direção da Portuguesa anunciou a dispensa do Dodô e a contratação por empréstimo do atacante Ananias, que a gente ainda vai citar nesse vídeo. No dia 21 de maio de 2011, a Portuguesa estreava na Série B goleando o Náutico por 4-0 no Canindé. Até a 9ª rodada, a Lusa alternou a liderança do campeonato com a Ponte Preta, o Sport e o ABC de Natal. A partir da 10ª rodada, o time assumiu a ponta e assim foi até a 38ª e última rodada do Brasileirão. Mas finalmente vamos falar dos jogadores que integravam o time titular da Barcelusa. Por onde andam os responsáveis pelo maior título da história da Portuguesa? Começando pelo gol, quem defendia a meta do time era o Everton. O goleiro chegou à Portuguesa em 2010, vindo do Botafogo de Ribeirão Preto. Um dos destaques da Barcelusa, o Everton deixou o time em 2012 após problemas com a diretoria, que não quis renovar o seu contrato. Depois de sair da Portuguesa, o Everton jogou pelo Atlético Paranaense e em seguida se transferiu para o Palmeiras, o time onde joga atualmente. No Palmeiras ganhou diversos títulos e conquistou o coração da torcida alviverde. Curiosamente, o último jogo do Everton pela Lusa foi justamente contra o Palmeiras, no empate em 1-1 pelo Paulistão de 2012. O Everton ainda defendeu a seleção brasileira nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016, conquistando a inédita medalha de ouro para o Brasil. Na lateral direita, a Lusa contava com o Luiz Ricardo, que curiosamente chegou ao time como atacante vindo do Avaí. Inclusive, na estreia da Lusa na Série B contra o Náutico, o Luiz Ricardo atuou como atacante. Depois de deixar a Portuguesa em 2013, o Luiz Ricardo chegou a ser sondado por Corinthians e Palmeiras, mas acabou assinando com o São Paulo, numa transferência que custou R$1.300.000 ao clube do Morumbi. Ele ainda passou pelo Botafogo, Ponte Preta, Figueirense, Juventude e hoje atua pelo Água Santa. O time de Diadema disputa em 2021 a Série A2 do Paulistão junto com a Portuguesa. O Luiz Ricardo, inclusive, atuou na derrota da Lusa para o Água Santa na 3ª rodada. Seguindo agora para a dupla de zaga, o time contava com Matheus e Rogério. O Matheus foi um daqueles andarilhos do futebol brasileiro, jogando por vários clubes antes de chegar à Portuguesa em 2011. Ao deixar a Lusa, jogou no Cruzeiro, Sport, Figueirense e vários outros clubes. Em 2016, ele voltou para a Portuguesa e participou da péssima campanha que rebaixou o clube para a Série D do Brasileiro. Depois da segunda passagem pela Lusa, rodou por vários outros times e seu último clube foi o Tupi, de Minas Gerais. O companheiro de zaga do Matheus era o Rogério. Vindo do Uberlândia, ele atuou na Portuguesa até 2013. Em seguida, jogou pelo Criciúma, Joinville, Linense, Ituano e Uberlândia, onde atua até hoje. No Joinville, inclusive, foi campeão da Série B em 2014. Na lateral esquerda, a Portuguesa contava com o Marcelo Cordeiro.
Mais um andarilho do futebol, ele jogou por dezenas de clubes antes e depois da Lusa, como por exemplo Internacional, Vasco, Botafogo, Vitória, Sport, até encerrar a carreira pelo São Bento de Sorocaba, onde trabalha hoje como auxiliar técnico. Um dos volantes da Barcelusa era o Ferdinando, que chegou ao time vindo do Avaí. Depois da Série B de 2011, ele foi atuar no futebol asiático, jogando pelo Incheon United, da Coreia do Sul. Em 2012, ele voltou à Lusa e em seguida retornou à Ásia, dessa vez para jogar pelo Jubilo Iwata do Japão. Ele voltou mais uma vez para a Portuguesa em 2015, mas acabou afastado do time depois de aparecer numa foto bebendo cerveja e com uma toalha do Corinthians na mesa. No ano seguinte, foi reintegrado ao time, mas sofreu muito com as lesões. Ao deixar a Portuguesa, passou pelo Nacional da Barra Funda e pelo Rio Claro. Outro volante que jogava ao lado do Ferdinando era o Guilherme. Formado nas categorias de base da Portuguesa, chegou ao time profissional em 2009 e foi um dos destaques da Barcelusa. Em 2012 foi contratado pelo Corinthians e 3 anos depois vendido ao Udinese, da Itália. Ainda passou pelo Deportivo La Coruña, da Espanha, e pelo Olympiacos, da Grécia. Atualmente joga pelo Al-Sadd, do Catar. No meio-campo, a Lusa tinha Marco Antônio, que chegou a ser chamado de Xavi Antônio em comparação ao meia Xavi Hernandes, do Barcelona. Marco Antônio chegou à Portuguesa em 2009 vindo do Vitória e foi mais um dos destaques do time campeão da Série B de 2011. Logo após o fim do campeonato, foi contratado pelo Grêmio. Em seguida, passou por Atlético Paranaense, Figueirense, Alcor do Catar, Náutico e encerrou a carreira em 2018 pelo Figueirense. O meio-campo da Luz ainda tinha o Henrique, mais um formado nas categorias de base do time. O jogador era constantemente criticado pela torcida, mas tinha a confiança do técnico Jorginho. O contrato do Henrique com a Portuguesa durou até 2015, e nesse tempo ele foi emprestado diversas vezes para clubes como Atlético Paranaense e América Mineiro. Ao deixar definitivamente a Portuguesa, rodou por vários times, como 15 de Piracicaba, Cuiabá, Novo Horizontino e hoje atua pelo Cascavel do Paraná. A dupla de atacantes da Barcelusa era formada por Ananias e Edno. O Ananias chegou à Portuguesa em 2011, emprestado pelo Bahia. Na Série B de 2010, ainda jogando pelo Bahia, o Ananias atuou como lateral direito numa vitória sobre a Portuguesa por 3-0, jogo esse que confirmou o acesso do time baiano à Série A. Atuando pela Portuguesa, recebeu o apelido de Ananiesta, em comparação a outro jogador do Barcelona, o Andrés Iniesta. No final de 2012, deixou a Portuguesa e assinou com o Cruzeiro. Ainda com contrato com o Clube Mineiro, foi emprestado ao Palmeiras, Sport e Chapecoense. Jogando pelo Sport, foi autor do primeiro gol da história do estádio Allianz Parque quando seu time venceu o Palmeiras por 2-0, o que fez com que os torcedores rivais do Palmeiras passassem a chamar o estádio de Ananias Parque. Em 2016, vivia provavelmente o seu melhor momento como jogador, quando a Chapecoense chegou à final da Copa Sul-Americana. Na semifinal contra o San Lorenzo da Argentina, ele foi o autor do gol do time catarinense no jogo de ida, que terminou em 1-1. Infelizmente, o Ananias foi uma das vítimas fatais da queda do avião que levava o time para disputar a final do torneio na Colômbia contra o Atlético Nacional. E finalmente chegamos ao último jogador do time titular da Barcelusa, o Edno, ou Lionedno Messi para os mais íntimos. O Edno jogou por mais de 20 clubes na carreira e teve 3 passagens pela Portuguesa. A primeira de 2007 a 2008, quando saiu brigado com o time para jogar no Corinthians. Em 2011, ele voltou para a Portuguesa emprestado pelo Corinthians e foi um dos destaques da Barcelusa, assumindo o posto de atacante titular do time após a saída do Jael para o Flamengo. O Edno deixou a Portuguesa em 2012 e rodou por vários clubes, como Tigres do México e Cerezo Osaka do Japão. Ele voltou a jogar na Lusa em 2015 na péssima campanha que terminou com o rebaixamento do time para a Série A2 do Paulistão, divisão em que a Portuguesa permanece até hoje. Depois continuou rodando por dezenas de clubes, como São Bento, Remo e América Mineiro. Seu último clube foi o Brasiliense, em 2019. A Barcelusa era comandada pelo técnico Jorginho, que ganhou um certo destaque ao ser o treinador interino do Palmeiras em 2009. Em seguida, treinou Goiás e Ponte Preta antes de chegar à Portuguesa em 2011. Depois de treinar times como o Atlético Paranaense, Bahia e Náutico, ele voltou à Portuguesa em 2016, mas foi demitido 2 meses depois, deixando o time na zona de rebaixamento da Série C do Brasileiro. Atualmente, o Jorginho é treinador do Figueirense. E esse era o time titular da campanha histórica da Portuguesa na Série B de 2011. O time foi campeão com 81 pontos, somados em 23 vitórias e 12 empates. A Portuguesa só teve 3 derrotas ao longo dos 38 jogos.
Com um aproveitamento de 71%, até hoje a Portuguesa tem a segunda melhor campanha da história da Série B. Também é o time que mais balançou as redes numa edição única do torneio, somando 82 gols. O acesso à Série A foi confirmado com 7 rodadas de antecedência numa vitória fora de casa contra o Americana. Mas a torcida já estava tão confiante que o time ia subir que em um jogo antes, contra o Vitória, no Canindé, a torcida uniformizada Leões da Fabulosa desvirou as faixas que ficavam de ponta cabeça na arquibancada desde o rebaixamento do time no Brasileiro em 2008. A confirmação do título veio na 35ª rodada, no empate em 2-2 contra o Sport, também no Canindé. No último jogo em casa contra o Duque de Caxias, na penúltima rodada, o maestro João Carlos Martins, torcedor fanático da Lusa, tocou o hino nacional no piano no gramado do Canindé. A Barcelusa fez tanto sucesso no futebol brasileiro que chegou a ser citada pelo jornal espanhol Marca, um dos mais importantes periódicos esportivos da Europa. O jornal citou a campanha da Lusa no torneio e a comparação feita pelos torcedores com o Barcelona. E esse foi o primeiro vídeo do quadro Baú da Lusa. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo e também se inscreve no canal da NetLusa clicando no botão vermelho que também fica aqui embaixo. Aproveita também para sugerir temas de vídeos que você quer ver por aqui, deixando sua sugestão aí nos comentários. A gente vai ficando por aqui e até a próxima!